Então, dando sequência à nossa temática iniciada ontem sobre o negro no futebol brasileiro, aproveitando o ensejo da Copa do Mundo, que começa daqui aos 3, 4 dias, e também, como eu disse ontem, né, em celebração à comemoração da Copa Santa Catarina conquistada pelo Marcílio Dias, estamos fazendo essas postagens relacionadas ao negro e o futebol brasileiro. Então, estamos utilizando como principal referência a obra de Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, publicado na primeira edição em 1947. Então, nós estamos aqui reproduzindo, através da leitura, o prefácio da quarta edição, feita pelo cientista político Luiz Fernandes, e que foi publicado, essa quarta edição foi publicada em 2003. Então, na postagem de ontem, nós vimos como o prefaciador da obra mostrou que Mário Filho, através das suas pesquisas, evidenciou o racismo no futebol brasileiro nos seus primeiros anos e como a entrada de atletas pretos, pardos, mulatos mudou a concepção e revolucionou, segundo a expressão usada por ele, revolucionou as relações raciais no Brasil. Então, vou dar sequência aqui à leitura do prefácio para que possamos conhecer melhor as relações raciais no Brasil no âmbito dos esportes, especificamente, nesse caso, no futebol. Então, diz ele: no futebol, assim como na vida social e na história em geral, todo o processo de ruptura se depara com reações das forças dominantes que se sentem ameaçadas. No caso da ascensão do Vasco em 1923, essa reação se deu de duas formas diferentes, ou de duas frentes. A primeira, ainda com o campeonato em andamento, se processou a própria assistência aos jogos. A escalada vitoriosa de um time, de um clube de origem popular, trouxe uma afluência de novo tipo às nobres arquibancadas dos clubes tradicionais. O próprio Mário Filho relata como havia se tornado costume entre as famílias de bem, após assistir à missa na Igreja Matriz da Glória, no Largo do Machado, se dirigir, ainda trajando as suas melhores roupas de domingo, para o estádio do Fluminense, nas Laranjeiras, para acompanhar a performance dos seus filhos e amigos nos jogos de futebol. Com a ascensão do Vasco, essa seleta assistência passava a ter disputa lugar nas arquibancadas, com imigrantes portugueses, suas famílias, colegas e empregados. Para a elite da época, tratava-se de inaceitável subversão da ordem social. Guardadas as devidas proporções históricas, era como se nos dias de hoje uma turba de farofeiros invadisse o desfiles de gala das socialites nas bancadas do Jockey Clube brasileiro em pleno Grande Prêmio do Brasil. No caso do futebol, a primeira reação elitista a essa, entre aspas, invasão, tomou a forma de um curioso e deslocado anti-lusitanismo
que se espalhou rapidamente entre os adeptos dos clubes grandes de então: Fluminense, Flamengo, Botafogo e América. Tratava-se de uma espécie de reedição farsesca do jacobinismo antilusitano no início da República do Brasil. Mas o alvo do antilusitanismo republicano era a monarquia, ao passo que a sua nova versão futebolística se voltava contra o imigrante por parte de uma elite formada historicamente em motivos íntimos com a corte imperial. Por isso, as diatribes lançadas contra o português mal disfarçavam a sua real carga de preconceito social. Então, o que o autor está dizendo aqui é que houve uma certa reação dos torcedores do Fluminense, do Flamengo e do América contra e do Botafogo contra o time do Vasco, ou contra o Clube Vasco da Gama, que era formado basicamente, ou que teve sua origem com os imigrantes portugueses. Essa indisposição foi por conta que o Vasco permitiu a entrada de jogadores, de atletas não brancos em sua equipe. Então vejam que houve um certo mal-estar entre a elite pelo fato deles se sentirem invadidos, entre aspas, pelos periféricos. Isso me lembra um pouco um momento recente na história do Brasil, quando a população pobre, remediada, conseguiu viajar de avião, porque as passagens estavam baratas. Então, aquela elite tradicional torcia o nariz nos aeroportos, porque o acesso à passagem aérea foi alargada. As camadas populares puderem ter acesso a esse veículo de transporte mais confortável e mais rápido. Então aqui nos lembra um pouco aquilo que Gessé de Souza já tinha falado, né? Nós temos uma elite do atraso que não permite que outros segmentos da sociedade ascendam socialmente. Então veja que isso se deu no futebol. O futebol que, no primeiro momento, era uma extensão da elite, os seus filhos, estudantes, médicos, bacharéis, tiveram que jogar lado a lado com os pretos, pobres, mestiços, advindo das camadas populares. Esse mal-estar reflete o racismo, o preconceito e a intolerância da elite brasileira. Então, continuando aqui no prefácio, o caminho da superação das barreiras sociais e raciais para a prática do futebol, aberto pela ascensão do Vasco em 1923 e seguido pelo São Cristóvão em 26 e o Bangu em 33, foi coroado pela implantação generalizada do profissionalismo na década de 30. Esse regime abriu definitivamente as portas dos grandes clubes brasileiros para os jogadores profissionais negros, mulatos e de origem humilde, embora alguns, como o Fluminense, continuassem a fazer questão de evitar o convívio dos atletas profissionais, definidos como empregados do clube com seu quadro social. Na sequência da sua adoção do profissionalismo, a contratação dos maiores ídolos
ídolos negros do futebol brasileiro: Leônidas da Silva, o Diamante Negro, Domingos da Guia e Fausto dos Santos, pelo Flamengo, em 1936, foi decisiva para a conquista de uma grande legião de adeptos para o clube em todo o país, superando as barreiras sociais e raciais que haviam marcado a sua história inicial. Então aqui o autor está mostrando, né, as dificuldades, as barreiras encontradas nos primeiros anos da implantação do futebol no Brasil. Então agora nós vamos lá para o Mário Filho, na sua segunda edição dessa obra, O Negro no Futebol Brasileiro, que nós já falamos que a primeira edição foi em 1947, a segunda edição foi em 1964. Então o Mário Filho diz o seguinte na sua segunda edição: O Negro no Futebol Brasileiro, cuja primeira edição estava esgotado há anos, era um ensaio que, embora insinuasse mais do que concluísse, procurasse sobretudo, fixar o processo de uma certa forma penoso e longo da democratização do futebol brasileiro. Enfrentava uma prova que a poucos livros se submetem em vida. Basta lembrar que a derrota do Brasil em 1950, no Campeonato Mundial de Futebol, provocou um recrudescimento do racismo. Culpou-se o preto pelo desastre de 16 de julho. Assim, aparentemente, o negro no futebol brasileiro, por uma análise superficial, teria aceito uma visão otimista a respeito de uma integração racial que não se realizara ainda no futebol. Sem dúvida, o campo mais vasto que se abrira para a ascensão social do preto. A prova estaria naqueles bodes expiatórios, escolhidos a dedos e, por coincidência, todos pretos: Barbosa, Juvenal e Bigode. Os brancos do escrete brasileiros não foram acusados de nada. Fecha aspas. Então, o que o Mário Filho está dizendo aqui, nesse prefácio da segunda edição de 1964, é que a derrota do Brasil na Copa do Mundo em 50 acirrou o preconceito racial no futebol. Porque a derrota que o Brasil sofreu foi atribuída aos jogadores negros, sobretudo ao goleiro Barbosa. Durante muito tempo, não se acreditava que o atleta negro, que o jogador negro, fosse capaz de ser um bom goleiro. Então, essa pecha do Barbosa como responsável pela derrota do Brasil em 1950 marcou uma geração de jogadores, de goleiros negros no escrete brasileiro, sobretudo na seleção. Assim como é interessante a gente notar a ausência de técnicos e de diretores negros no futebol brasileiro. Então, essa ideia de que o negro não é capaz de ser um bom administrador, um bom dirigente e mesmo um bom defensor. Com a ascensão de Pelé e de Garrincha, restringiu-se o lugar do negro no futebol brasileiro como atacante, como fazedor de gol.
de certa forma, atribuindo a eles uma, uma responsabilidade de atacar, não uma responsabilidade de defender-se. Eu acho que ainda precisa se fazer um estudo mais pormenorizado acerca dessa representação do jogador negro brasileiro. Né? Durante muito tempo se desconfiou da capacidade defensiva do atleta, do jogador negro, sobretudo na seleção brasileira. E aí o autor aqui também mostrou que mesmo com a ascensão, né, dos jogadores negros após a iniciativa do Vasco, Fluminense, segundo ele, foi um dos times que tiveram ainda uma certa restrição com os jogadores negros. Podiam jogar, mas não podiam participar das mesmas atividades no clube. Então eles eram considerados meramente empregados, né, do clube. Então a gente pode que ver a complexidade e as peculiaridades do preconceito, do racismo no âmbito da sociedade brasileira. Em todos os espaços, mesmo naquele que historicamente foi considerado o lugar da integração, o lugar da confraternização. No momento da competição, é o momento em que usa-se, muitas vezes, o racismo, o preconceito, para provocar, para desqualificar, não é? Então, essa questão das relações raciais no Brasil perpassam todos os meandros da sociedade, por isso é preciso ser feito um esforço coletivo, atacar o racismo em todas as suas instâncias e para além da educação formal. A educação antirracista tem que ser feita em casa, no bar, no futebol, na praia, na igreja, nos cultos, em todas as instâncias. Porque, como dizia Joaquim Nabuco, ou como disse Joaquim Nabuco, não basta acabar com a escravidão. É preciso destruir a sua obra. E todas as sociedades que passaram pela experiência da escravidão racial, da escravidão negra indígena, carrega esse fardo, essa permanência do racismo institucional e do racismo individual. Então esse nosso canal Africanidades Conectadas tem essa função educativo, para além dos muros escolares, rompendo fronteiras, em busca da equidade de raça, gênero, faixa etária, orientação sexual, para que de fato tenhamos um outro mundo, uma outra relação entre os seres humanos. Divulguem, assinem, deem suas opiniões acerca dessas abordagens que nós temos trazido aqui nas Africanidades Conectadas. Na nossa próxima postagem, falaremos mais especificamente
do racismo e do preconceito no esporte aqui na cidade de Itajaí, focando a criação do Clube Náutico Marcílio Dias, do Clube Náutico Almirante Barroso, do Clube Náutico Cruz e Souza e de algumas sociedades recreativas como o Guarani e o Sebastião Lucas. Até lá!